Olá, eu me chamo Fernanda Cunha, sou engenheira de pesca e hoje nós vamos falar um pouco sobre higienização e manipulação de alimentos. Quais são os perigos que os alimentos eles são submetidos? A figurinha que vai passar aqui para vocês, que vocês podem observar na tela, ela mostra, por exemplo, a presença de alguns indivíduos, sendo esses os parasitos, substâncias tóxicas, micro-organismos e também os perigos físicos. Quais são os perigos nos alimentos? Os perigos, eles são agentes ou substâncias ou materiais de origem biológica, química ou física que possuam agravos ao dano ao consumidor. Os perigos também são conhecidos como contaminantes. Entre os perigos físicos, como a imagem pode mostrar para vocês, se vocês olharem a imagem do pastel, é possível observar a presença de um parafuso, por exemplo. Esse parafuso, se ele for ingerido de alguma forma, ele se torna um perigo físico. Na nossa região, um exemplo de perigo físico que a gente tem assim, bastante conhecimento é a espinha de peixe. Por exemplo, ela é um tipo de perigo físico que está presente no alimento e pode causar danos à saúde do consumidor. Outros tipos de perigo físico são, por exemplo, ossos, são cabelos e etc. Basicamente, uma definição, os perigos físicos são materiais indesejáveis que, por falha na manipulação de nós, manipuladores de alimentos, no preparo, eles podem ser encontrados nos alimentos. E aí nós também temos os perigos químicos. Os perigos químicos, eles são basicamente as substâncias químicas presentes na cozinha ou então no local de manipulação onde a gente vai preparar o alimento. Esses perigos químicos, eles são substâncias tóxicas que ao estarem presentes no alimento podem causar dano ao consumidor. Por exemplo, água sanitária. Água sanitária a gente utiliza muitas vezes para fazer a sanitização de frutas e verduras. Se ela não estiver na concentração adequada, ela pode trazer agravos ao consumidor. Entre outros, produtos de limpeza que a gente acaba utilizando. E nós temos aqui os perigos biológicos. Quem são os perigos biológicos? São os fungos, como por exemplo, esse pão com bolor, as bactérias, que podem estar presentes na comida, e também os parasitos, que eles podem estar presentes na alimentação ou na água. Ou seja, os perigos biológicos são organismos vivos que estão presentes nos alimentos e podem causar doenças. Dentre esses, inclui-se os micro-organismos, que são basicamente as bactérias, vírus, fungos e alguns parasitas, que na maioria das vezes não podem ser vistos a olho nu e são os principais causadores de doenças associadas ao consumo de alimentos. Quando a gente fala de micro-organismo, o que seria micro-organismo? Micro, de pequeno, aquilo que a gente não consegue observar a olho nu. Organismos significa vivo, ou seja, são organismos tão pequenos que a gente não consegue observá-los a olho nu. E onde a gente vai encontrar esses micro-organismos? Esses micro-organismos, eles estão presentes em todos os lugares. Eles estão presentes na água, eles estão presentes na própria matéria-prima. O que seria a matéria-prima? A verdura ou a hortaliça que eu vou utilizar para cozinhar, o meu pescado, o meu frango, a minha carne. Então, tudo isso tem a presença desses micro-organismos. Mas também ele está presente no local que a gente vai armazenar esse nosso alimento. Ele também está presente nos animais, como por exemplo o gato, o cachorro, insetos, no caso, por exemplo, baratas, moscas, tudo contém os micro-organismos. E eles também estão presentes na gente, nos manipuladores de alimentos. E nos manipuladores de alimentos, eles estão presentes em diversos locais. Por exemplo, eles estão presentes nas mãos, eles estão presentes no nariz, nos pulmões, nos cabelos, na boca, no intestino e nos fluidos corporais. O que seriam os fluidos corporais? Por exemplo, quando a gente está conversando, gotículas de saliva saem da nossa boca. Então, no momento que a gente está manipulando o alimento e continuamos falando em cima daquele alimento, as gotículas de saliva entrarão em contato com o alimento e ali já pode-se começar uma possível contaminação. Agora vamos assistir um pequeno vídeo para que a gente consiga entender, como é que funciona a multiplicação dos micro-organismos.
Como já aprendemos, há vários fatores que interferem na multiplicação dos micro-organismos. Entre eles, a temperatura tem um papel de destaque no serviço de alimentação, pois é o fator que o manipulador de alimentos tem maior controle. Os micro-organismos se multiplicam em temperaturas entre 5 graus e 60 graus Celsius, conhecida como zona de perigo. Eles preferem temperaturas de verão ou do nosso corpo, em torno de 36 graus e meio. No refrigerador, abaixo de 5 graus centígrados, o micro-organismo reduz sua velocidade de multiplicação, lembrando que, quanto menor a temperatura, mais lentamente ocorre essa multiplicação. Quando colocamos o alimento no congelador, abaixo de 18 graus centígrados negativos, o micro-organismo para de se multiplicar, como se ficasse congelado. Em altas temperaturas, acima de 60 graus centígrados, também há redução da velocidade de multiplicação dos micro-organismos. Mas se quiser eliminar esses micro-organismos, os alimentos precisam atingir 70 graus centígrados. Em condições ideais, umidade, nutrientes e temperatura, a velocidade de multiplicação dos micro-organismos pode ser impressionante. Vamos usar como exemplo apenas uma célula de bactéria que precisa em torno de 15 minutos para se tornar 2 células. Em mais 15 minutos serão 4 células. Assim vai seguindo. A cada 15 minutos, o número de células aumenta significativamente, deixando o alimento cada vez mais contaminado e perigoso para quem o consumir. Após 6 horas, serão 1 milhão de células. Como foi possível observar no vídeo, 3 fatores são fundamentais para que se ocorra essa multiplicação dos micro-organismos. Quais são? A temperatura, que é a temperatura ambiente, né, a temperatura em torno de 30 graus Celsius é a temperatura ideal para sua multiplicação. Os nutrientes, né, que o próprio alimento se torna um nutriente para o crescimento desses micro-organismos, e também a umidade, né? A umidade presente ela vai auxiliar para que se ocorra essa multiplicação. Os perigos biológicos, eles são os principais causadores de DTA. O que são as DTAs? São doenças transmissíveis por alimentos e água, né? São aquelas doenças onde o alimento e a água são os principais vetores dessa doença. Um exemplo de DTA que nós temos aqui na nossa região é a doença de Chagas, que estava associada ao açaí, por exemplo. No entanto, vale salientar que nem sempre a presença desses micro-organismos no alimento vai causar as DTAs. Isso varia muito de organismo para organismo, né? O que eu sinto, o que eu posso sentir não é a mesma coisa que você vai sentir, ou pode ser que mesmo estando ali presente ninguém vai sentir nada. E o que a gente pode fazer para que essas doenças elas não cheguem, né? Para que os micro-organismos não se multipliquem? A gente pode tomar uma série de atitudes, né, e de hábitos para manter, né, a qualidade e a segurança desse alimento. Uma das medidas que nós podemos tomar, né, para que esse alimento esteja seguro é quanto aos nossos hábitos. O manipulador de alimentos ele tem que estar sempre de banho tomado, de cabelo lavado, ele sempre tem que estar de dentes escovados. O uniforme, ele deve ser trocado diariamente, deve ser uma uniformização limpa. Ele deve utilizar touca, nenhum fiozinho de cabelo pode ficar de fora da touca. Utilizar antitranspirante que seja sem perfume, não utilizar perfume, né? Além de, para os homens, né, tá sempre com todos os pelos aparados, nem nada de barba, tá sempre tudo bem cortadinho. Evitar provar a comida também é uma medida que a gente pode fazer para evitar essa contaminação. Para nós mulheres, um exemplo é evitar a utilização de maquiagem enquanto a gente estiver manipulando os alimentos. E evitar fazer atividades paralelas. Que atividades paralelas? Por exemplo, espalitar o dente, fumar, né, enquanto se está manipulando o alimento, tossir, espirrar e etc. Um outro fator muitíssimo importante, né, que a gente tem que ter de cuidado quando a gente manipula os alimentos é evitar o contato com o telefone. Por quê?
Nosso telefone, ele vai com a gente para o banheiro, ele vai com a gente para o ônibus, ele vai com a gente para a mesa, ele vai com a gente até mesmo junto com o dinheiro. E todos esses ambientes são repletos de micro-organismos. A partir do momento que eu fico pegando o telefone e manipulando o alimento, eu já estou contaminando o alimento com aquela carga, né, de micro-organismos presente no telefone. Outro fator é o dinheiro, né? Quem trabalha com o serviço de alimentação, quem trabalha manipulando os alimentos, tem que ter no mínimo 2 pessoas. Uma pessoa para manipular o alimento em si e outra pessoa para manipular o dinheiro, né? Porque quem está pegando ali no dinheiro não pega no alimento. A gente também deve evitar adornos. O que são os adornos? São os colares, pulseiras, brincos, porque algumas vezes acontece desses adornos caírem na comida e dependendo do alimento que você estiver produzindo, não vai ser possível observá-los. Só o seu cliente final pode verificar. E aí, nesse momento, pode ser que aconteça algum acidente, né, com o seu cliente. Outro hábito é, o uniforme que você utiliza para manipular alimento, ele não deve sair ali da área de manipulação. Por exemplo, se você está ali na sua cozinha manipulando o alimento que você está fazendo, aquele uniforme que está na cozinha com você, ele vai ficar apenas na cozinha. Se você for dormir em outro local, você precisar se dirigir a outro local, esse uniforme deve ser retirado. Também evitar enxugar as mãos na própria roupa ou em guardanapos que não sejam descartáveis. Por quê? O tecido, né? O tecido ele é poroso. Então imagine, temperatura ambiente, que é a temperatura onde nós vivemos. O tecido ali, né, que você vai passar a mão diversas vezes durante o dia. Então imagine que é o mesmo pano de prato que você utilizou pela manhã e você vai passar o dia inteiro com ele. E nós vimos que para os micro-organismos se multiplicarem, em cerca de 6 horas já se tem mais de 1 milhão de micro-organismos. Então imagina o mesmo pano de prato que você passa o dia inteiro manipulando. Quanto micro-organismo não vai ter ali? Outro hábito importantíssimo é o cuidado com as unhas, né? O manipulador de alimento, ele não pode ter as unhas pintadas e as unhas têm que estar sempre aparadinhas. Por quê? Abaixo da nossa unha pode ser um ambiente também ideal para que se tenha a propagação de micro-organismos. Esses micro-organismos, como é dito, né, a gente não consegue enxergar, por mais que a unha esteja limpa. Então, as unhas elas têm que estar sempre aparadas. E outra atitude que a gente pode tomar é a utilização de máscaras. A máscara de pano, por exemplo, ela é fundamental no momento, né, para a manipulação dos alimentos. Para quê? Para que se evite, né, as gotículas de saliva. Só que essa máscara que a gente utiliza, né, a máscara cirúrgica, ela tem que ser utilizada por um curto período. Não se pode passar o dia inteiro com a mesma máscara, porque ela vai acabar contaminando do mesmo jeito. Então tem que ser trocado com uma certa periodicidade. Outra alternativa são as máscaras de acrílico, né, que você simplesmente pode higienizá-la e voltar a usá-la novamente. Eu vou colocar vocês para refletir um pouquinho sobre a utilização das luvas. A utilização das luvas é para proteger você ou o alimento? Então, gente, as luvas, elas são para proteger o alimento. A nossa mão, ela toca em diversos locais e ela está totalmente contaminada. Então, a gente, além de higienizar a mão, a gente utiliza a luva para proteger o alimento e postergar, né, a qualidade, o tempo, duração desse alimento na sua prateleira. Há também as luvas, né, que são de aço, né, de ferro, que elas são utilizadas que é justamente para que não se tenha cortes, né, na mão do manipulador. Por quê? Porque a partir do momento que o manipulador tem alguma lesão, ele já também não pode participar, né, continuar atuando na manipulação dos alimentos. Esse corte, ele também vai ser alvo de muitos micro-organismos. Então, o manipulador que tiver cortes na mão, alguma lesão, ele deve ser imediatamente afastado. Assim como o manipulador que tiver algum tipo de doença, como por exemplo uma gripe, alguma outra doença que possa ser vetor pelos alimentos, ele também deve ser diretamente afastado da linha de produção.
E quando a gente fala das mãos, por exemplo, há estudos que indicam que há áreas na mão que são frequentemente esquecidas por nós quando nós vamos lavá-las. A imagem vai mostrar a vocês, por exemplo, as partes em vermelho são as partes mais esquecidas. As partes em laranja são frequentemente esquecidas e as partes em amarelo são as mais esquecidas. Boa parte das pessoas leva menos de 3 segundos para fazer a higienização da mão, o que não é higienização. Qual seria o procedimento correto para se lavar a mão? Umedecê-la, né? Pegar uma certa quantidade de sabão suficiente para que você consiga fazer espuma, passar o sabão entre as mãos, nesse movimento, cerca de 5 vezes, posteriormente o dorso, 5 vezes, o dorso da outra mão, mais 5 vezes, esfregar aqui, ó, o dedão, o outro dedão e também as pontinhas dos dedos, você vai esfregar na palma da sua mão. Não se deve esquecer também dos punhos, você deve lavar todos os punhos, tá? E quais são os procedimentos, né, que se deve ter na área de lavagem das mãos? O ideal é que se tenha uma área só para se lavar as mãos. Por quê? Nessa área, de preferência, o manipulador de alimentos ele não deve tocar ali na maçaneta para girar a pia, né, abrir a torneira, perdão. Deve conter ali sabonete bactericida, mas se não tiver sabonete bactericida, pode ser o sabonete comum mais o álcool 70. Lembrando que o álcool 70 sozinho, ele não elimina todos os micro-organismos. Ele sempre tem que estar associado com outro agente, que seria o sabonete. E a gente faz esse processo. Posteriormente, a lavagem das mãos, elas devem ser secadas, né, por um papel toalha, um papel que possa ser descartado. E as lixeiras, elas devem ser aquelas com pedal, que é para justamente, depois da mão estar higienizada, né, o manipulador de alimentos não precisar tocá-la. E aí, quando que a gente deve lavar nossas mãos? Para quem cuida desses serviços de alimentação é sempre. A gente chegou no nosso ambiente de trabalho, as mãos têm que ser lavadas, tossiu, espirrou, tocou em alguma coisa que você acha que possivelmente está contaminada, a mão tem que ser lavada. Tocou por algum motivo no lixo, a mão tem que ser lavada. Manipulou os alimentos, a mão tem que ser lavada antes e depois da manipulação dos alimentos. Após ir ao banheiro, a mão também tem que ser lavada. Vale salientar que há indícios de que mais de 50% das pessoas não lavam a mão adequadamente após ir ao banheiro. Então, essa é a importância de se lavar a mão adequadamente e de se ter também os produtos ideais para que a gente evite essa contaminação dos alimentos. E quanto às instalações de vocês, além da conduta do manipulador, as instalações elas também têm que estar num padrão ideal para que o seu alimento ele tenha uma qualidade, né, e também tenha maior duração na prateleira. As paredes, por exemplo, deve-se evitar paredes com rachadura, com tintura descascando ou então com mofo. Por quê? As rachaduras elas podem ser ali um local onde baratinhas, por exemplo, podem morar e posteriormente contaminar o seu alimento. A parede mofada, né? O mofo ele libera substâncias químicas que podem também acabar causando algum transtorno a você, bem como a parede descascando. Deve-se evitar nesse local objetos em desuso, bem como a presença de animais, né? Qualquer animal. Esse local ele deve ter água corrente em abundância e de preferência o ralo que a gente chama de sifonado. O que seria esse ralo? É aquele ralo onde a gente tem uma válvulazinha para abrir e fechar. No momento em que a gente está manipulando o alimento, a gente deixa ele aberto, né? Acabou o nosso horário de expediente, a gente fecha o ralo. Por quê? Para evitar que micro-organismos de fora, ou então para evitar que insetos entrem no nosso ambiente de manipulação através do ralo. Deve-se haver periodicidade na higienização, né, das bancadas, por exemplo. Elas devem estar sempre limpas e organizadas, antes, durante e depois a manipulação, né, dos alimentos, do período de trabalho.
o mesmo deve ser feito com os utensílios. Todos os utensílios, eles devem estar constantemente limpos, né? Enquanto você está utilizando, após a utilização, você lava os seus utensílios. Tem que se ter também um cronograma de limpeza, com freezer, refrigerador, forros, telas, filtros de ar, coifas. Preferencialmente, semanalmente, freezers, geladeiras, eles devem estar sendo observados, né, e limpos para retirar todo aquele alimento que já não vai mais ser utilizado, para limpar, né, o próprio ambiente. Já as telas e coifas, filtros, forros, eles têm que também estar sendo analisados diariamente para verificar se há presença de alguma sujeira ali naquele momento. Todos os utensílios, produtos de limpeza que forem ser utilizados para limpar as bancadas, por exemplo, eles devem estar separados dos outros. Deve-se ter um local para guardar os produtos de limpeza da bancada, os produtos de limpeza das instalações de forma geral e dos utensílios, né, que vocês estarão manipulando os micro-organismos. As tábuas de plástico, elas devem ser higienizadas de forma adequada, pois após um período, quando ela já está desgastada, abrem-se muitas fissuras, onde se também pode ser um local ideal para a multiplicação desses micro-organismos. Nos procedimentos de higienização, a gente deve evitar que as nossas instalações, bem como os utensílios, tenham secagem por meio de panos, porque os panos eles soltam os fiapinhos. Bem como a gente deve evitar também palha de aço, porque ela acaba soltando alguns fiapinhos. A gente também deve evitar as escovas, né, de madeira, porque a madeira ela também é um material poroso. Quanto à sanitização dos nossos utensílios, além da gente fazer aquele processo, né, de lavagem, onde a gente retira todo o resto de comida ali daquele utensílio, ele também deve ser sanitizado. Como? Um baldezinho de água, né, um recipiente contendo água e um pouquinho de água sanitária, por exemplo, deixa ele de molho ali uns 15 minutinhos para auxiliar na sanitização. Essa concentração da água sanitária, ela vai constar no próprio rótulo da água sanitária, onde vem informando como é que ela deve ser utilizada. Essa sanitização, ela deve ser feita com as caixas, caçapas, com as tábuas que vocês forem utilizar, com as facas e entre outras coisas que vocês vão utilizar para manipular esse alimento. Outro fator que a gente tem que ficar bastante atento também é com relação ao prazo de validade dos alimentos que a gente está comprando. Tem que se atentar para que todo alimento que a gente for utilizar, ele esteja com prazo de validade bom. Bem como, por exemplo, com os alimentos congelados, a gente tem que verificar se eles estão fora daquela zona de perigo, ou seja, abaixo, né, de 3 graus Celsius. A gente tem que tentar comprar esse alimento. Latas, evitar comprar alimentos que estão visivelmente danificados, como latas amassadas ou latas muito sujas. E outra coisa muito importante também é evitar reutilização do óleo, né, dessa gordura. Porque após uma longa exposição, né, esse óleo ele acaba liberando substâncias químicas que podem ser perigosas para o consumidor. As frutas e verduras, elas devem ser também sanitizadas. Como é que a gente faz essa sanitização, né, dessas frutas e verduras? Nós submetemos, né, esse alimento a um recipiente contendo água e uma certa concentração de água sanitária. Qual é a concentração padrão? 2 colheres de água sanitária para 1 litro de água. Isso daí, a quantidade de água que você vai colocar vai depender da quantidade de fruta e legume que você tem. Essas informações elas também podem ser encontradas no rótulo da sua água sanitária. No momento da preparação dos alimentos, outro fator muito importante é evitar a contaminação cruzada. O que seria a contaminação cruzada? Seria passar o micro-organismo de um alimento para o outro. Por exemplo, você manipulou ali um frango. O frango estava cru naquele momento. Esse frango ele poderia estar ali com algum micro-organismo. Ele vai passar por um processo de cozimento. E nesse processo, os micro-organismos provavelmente vão diminuir bastante a sua carga ou vão morrer, né?
Mas se você utilizar a mesma tábua e a mesma faca que você utilizou para cortar o frango, para manipular a salada, que boa parte das vezes a gente come sem estar cozida, pode ter acontecido uma contaminação cruzada. Aquela salada que você já tinha feito a sanitização entrou em contato com os micro-organismos do frango cru, por exemplo. Para isso, o que a gente recomenda é que se tenha uma certa diferenciação dos ambientes de manipulação. Mas se não tiver essa possibilidade, uma alternativa também é a utilização de tábuas de cores diferentes. Por exemplo, na imagem a gente consegue observar que a tábua vermelha ela é utilizada para carnes. A tábua azul ela pode ser utilizada para manipulação de peixes, a amarela para o frango, a verde para saladas e verduras, a marrom para os vegetais e a branca para os laticínios. Também tem que se atentar para que tenha essa diferenciação com relação à faca. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra. E para mais informações é só acessar o site do sistema que vai estar passando aqui na sua tela. Obrigada!